Saudações alviverdes, amigos da Rede Coxa. Um vídeo de análise hoje um pouco mais leve do que os dois últimos. Afinal, Coritiba vence a primeira partida de ida das quartas de final contra o Cianorte por um placar bem elástico, né? Esses 4-0. E mais do que praticamente definir o confronto, o Coritiba teve uma boa atuação. Então acho que isso é o que mais tranquiliza a torcida e o que mais pode se tirar de positivo do que o Coritiba apresentou no domingo. É essa boa atuação da equipe. Então, não somente um 4-0 que te dá uma tranquilidade, uma segurança, um conforto para um jogo da volta, mas principalmente que demonstra internamente para o grupo, para o Guto Ferreira, para a comissão e para a torcida de que nem tudo está perdido e que há sim um caminho no qual deve ser seguido. E que o clube, que o time e o elenco pode trilhar esse caminho, olhar para esse objetivo e achar esse padrão. É claro que isso é potencializado, pela volta do Figueiredo. O Figueiredo é muito importante para esse time titular, ele tem uma dinâmica de conseguir ter essa fluidez. Não sei ainda se o Guto, me parece que o Guto deixa ele e o Friso muito livres para poder transitar em algumas faixas do campo sem a necessidade de ter algumas ações extremamente coordenadas, como se fosse um jogo posicional. Então, Figueiredo, você não pode sair de um lado, Friso, você não pode sair dessa região central, enfim, eles parecem ter essa liberdade de transitar por alguns setores do campo, ter ser esse jogador mais livre para ter essa criatividade. Isso facilita muito a criação de construção de jogada ofensiva do Coritiba, ter o Figueiredo dessa forma. Isso potencializa o Friso em alguns momentos. É claro que houveram momentos em que isso fez com que o Friso jogasse um pouco mais abaixo, como foi o caso de alguns jogos passados, como Maringá, contra Atlético e etc. Mas quando potencializa o Friso, potencializa muito bem, e isso é muito bom. Então ter que o Friso e o Figueiredo se entendam, porque quando os dois se entendem, o Coritiba rende muito bem no ataque, e consequentemente isso faz com que o Robson cresça ainda mais de produção, deixar o Robson sem uma necessidade de construir, finalizar, voltar para marcar, atacar o espaço, etc. Então ter o Robson, cara, você pode ser o jogador decisivo do Coritiba ali na frente junto com o centroavante. Você não precisa ter que ser o camisa 10, ser o ponta, ser o centroavante. Isso facilita para que o Robson consiga ter uma leitura de jogo melhor também e que ele consiga ser potencializado. Não estou dizendo que o Robson é um craque absurdo, não, mas o Coritiba precisa coletivamente tirar proveito da melhor fase, talvez a melhor fase da carreira do Robson. Então o Coritiba precisa coletivamente construir e jogar de uma maneira que o Robson possa aproveitar essa boa fase dele e ser potencializado de alguma forma. Então, primeiro, para mim, o Coritiba, a volta do Figueiredo é extremamente importante ofensivamente para o Coritiba, e aí não tem como fugir da chegada e da estreia, uma excelente estreia do Leandro Damião. Não foi um cara que roubou diversas bolas no ataque, finalizou pra caramba, fez o goleiro trabalhar 1 milhão de vezes, não é isso. Mas a diferença de você ter o Leandro Damião lá na frente, do que você ter o Bianchi, do que você ter algum outro tipo de jogador, seja improvisado ou seja um atacante que não tenha técnica, que não tenha qualidade ou que seja inexperiente, aí eu não tô querendo colocar nas costas do Herbert ou do Brandão, longe disso, porque eu acho que os dois têm potencial para dar muitas alegrias para a torcida, porque são dois jovens extremamente promissores, muito bons, tanto o Herbert quanto o Brandão. Acho que são sim uma sombra muito boa pro Leandro Damião, mas um cara do calibre do Damião, ele é diferente. E aí você percebe, não só pelo gol de letra, ele poderia ter feito um gol de outra forma, mas é uma chance que o Coritiba nos últimos jogos estava tendo, chances próximas ao gol, cara a cara com o goleiro, chances de finalização, e que o Coritiba estava perdendo. E muitas vezes você ter esse cara que consegue fazer esse gol, guardar esse tipo de jogada, ele torna o teu jogo muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então ter um Damião ali que tira uma letra da cartola e abre o placar, torna o jogo pro Coritiba mais fácil, torna o jogo pro Coritiba mais tranquilo. Então o Damião é extremamente fundamental e foi extremamente fundamental para a vitória do Coxa. E aí, claro, eu acho que muito mérito do Guto em entender que o Cianorte tinha uma dificuldade defensiva quando se jogava pelas pontas, e essa dificuldade defensiva não significa que os laterais marcavam mal, muito pelo contrário.
o Guto entendeu e a comissão entendeu, o Coritiba como um todo entendeu que você fazer esse jogo, deixar esses pontas, ou enfim, quem cai pela beirada, não necessariamente era o ponto que o Friso em alguns momentos fez isso, você tinha um Natanael espetado também, mas você ter um cara que abre e expande o time, os 11 do Coritiba dentro do campo, forçou com que a linha defensiva do Cianorte ficasse mais espaçada. Então você tem um cara grudado na linha lateral, um cara muito mais próximo da linha lateral de um lado, um cara muito próximo da linha lateral do outro. Isso faz com que os laterais tenham que abrir, esses zagueiros, consequentemente, não podem ficar grudados no meio da área, um do lado do outro, porque senão eles abrem esse corredor interno. Então, o que eles fazem? Os zagueiros do Cianorte, principalmente, abriam um pouco mais também. E aí você começou a criar espaço nesse miolo de zaga, e mais do que importante, a leitura dos atletas, de perceber que não só havia esse espaço, como os volantes do Cianorte também estavam dando espaço nesse entrelinhas, digamos assim, né? Esse espaço entre as costas do volante e a parte da linha de defesa. Foi assim que o Friso, inclusive, acha espaço dentro da área para receber, conseguir driblar. Tudo bem, brigou ali um pouco com o zagueiro, mas enfim, ele estava livre para receber o passe do Robson. Então, o Coritiba teve essa boa leitura dos espaços. Uma leitura, primeiro, de padrão defensivo do Cianorte, para entender que ter dois caras grudados na linha lateral facilitava com que essa linha abrisse um pouco mais e você conseguisse ter espaço de infiltração no meio. Damião conseguiu infiltrar bem, tudo bem, foi uma jogada rápida em que um passe longo achou o Natanael, que fez um excelente domínio, um excelente cruzamento? Sim, mas esses espaços estavam criados, a linha do Cianorte estava extremamente exposta e aberta. E aí depois o gol do Friso, enfim, tudo isso contribuiu para que o Coritiba tivesse cada vez mais espaço. E aí, destaco e detalho a entrada do Ronier. O Ronier entrou muito bem no jogo, fez muito bem esse papel de abrir, puxar o marcador com ele, abrir esse espaço no miolo defensivo, puxava para o meio e aí tinha espaço para finalizar, quase fez um golaço, conseguia fazer com que, a partir do momento que ele puxasse para o meio, alguém passasse nas suas costas para fazer aquela infiltração pela lateral para ir até a linha de fundo. Então, muito boa entrada do Ronier no time. E aí, eu acho que o Coritiba ganhou muito na estratégia, muito mais do que na qualidade. Óbvio, qualidade se sobressai, o gol do Damião se sobressai, o Robson se sobressai, a leitura boa de jogada do Robson, tanto no segundo gol quanto no quarto, os dois gols dele. No segundo, de saber se posicionar para receber um rebote que o goleiro dá. E no quarto gol, de não desistir, né? Não, ele corre pro lance, ele não desiste. Qualquer outro jogador teria desistido. Primeiro, na ida do jogador, porque eu não me recordo agora do Coritiba, que falha ali, fura a bola. E outro que o goleiro, a hora que o goleiro não chega, muito jogador como, já tem um companheiro meu tentando cabeceio, eu nem vou na bola. O cara erra o cabeceio, ele já desistiu da jogada, ele não vai chegar. Mas como o Robson não desiste, mesmo tendo um companheiro tentando cabeceio, chegar com o pé, enfim, não desiste do lance, e ele tá próximo ao goleiro, a hora que o goleiro bate roupa, ele consegue tá próximo para finalizar. Então é um jogador que se doa muito e que tem essa capacidade de, nessa entrega, potencializar isso e melhorar isso dele, de conseguir chegar nas jogadas que muitas vezes outros atletas dariam como perdido. Então o Coritiba, para mim, ganha muito mais na estratégia do que na técnica. Os dois se aliaram, é óbvio, como eu falei, mas conseguir ter essas leituras facilitou que o Coritiba, numa tarde inspirada, conseguisse ter um dia melhor, uma tarde melhor e praticamente definisse o confronto. Existem sim pontos de atenção, é claro que isso precisa ser dito, não foi também 100% mil maravilhas, o Coritiba precisa ficar atento com algumas coisas, tenho certeza que talvez a comissão técnica tenha percebido isso, porque o Coritiba deu muito espaço para os arremates de fora da área para o Cianorte, então essa recomposição defensiva e esse espaço entre o Arilson, Seba e a dupla de zaga precisa ser ajustado melhor, essa coordenação entre os dois, porque o Cianorte teve muito espaço para arrematar de fora da área e alguns contra-ataques pegaram a defesa do Coritiba aberta, digamos assim, e aí essa recomposição ela precisa ser mais rápida. O lance que o jogador do Cianorte no segundo tempo perde o gol, ele e o Morisco, basicamente, o Bruno Melo vai tentar dar o bote no cara dentro da área, já num cruzamento meio bate-rebate, o cara consegue dar o biquinho e o jogador do Cianorte está livre. O Seba chega atrasado, o Jamerson não está ali, enfim... Você tem um atleta numa pequena área, cara a cara com o teu goleiro livre. O Coritiba teve sorte que o cara isolou, mas
contra um adversário mais qualificado, o Coritiba possivelmente teria tomado gol. Então essa recomposição defensiva precisa ser mais rápida e essa comunicação de transição entre os volantes e o sistema defensivo precisa casar um pouco melhor. O Coritiba ainda dá muito espaço para o adversário arrematar, isso pode ser um perigo, não só para um adversário que arremata bem, mas no possível rebote, no possível bola que espirra num zagueiro e sobe para um ponto, para um atacante vindo da área. O Coritiba precisa ficar mais atento nisso. Foram 12 finalizações do Coritiba, 7 delas dentro da área. Então, continua mostrando, que eu já falei em outros vídeos, o Coritiba pisa muito na área. O Coritiba tem essa força pelos lados para conseguir infiltrar na área adversária e finalizar, seja num cruzamento rasteiro, seja numa jogada construída de um passe para trás ou alguma coisa assim. O Coritiba, ou até uma finalização cruzada, o Coritiba infiltra muito na área adversária. E muito disso pelos lados do campo. A força do Figueiredo, a força do Robson, Natanael esse ano está apoiando muito e apoiando bem. Então Coritiba, Ronier contra o Cianorte ontem, então fez essas infiltrações diversas vezes. Então isso está facilitando com que o Coritiba infiltre a área. Precisa, obviamente, finalizar melhor, e aí não só finalizar melhor, mas ter uma sorte maior. Às vezes a bola espirra, o goleiro defende, enfim, mas uma vez que você está dentro da área, você precisa conseguir concluir em gol e conseguir converter a maior oportunidade de chance que você tiver. Então o Coritiba precisa melhorar um pouco essa finalização, mas dado que num jogo de 12 finalizações conseguiu guardar 4, está de bom tamanho, e infiltrar a área adversária continua mostrando essa força do Coritiba, principalmente pelas alas. Então, esperamos que no próximo sábado o Coritiba não só confirme a classificação, o que está praticamente definido, mas mais do que isso, o Coritiba possa mostrar mais uma vez uma excelente apresentação e possa passar para a semifinal com uma moral um pouco maior interna. E aí, quando eu digo essa moral interna, é que o elenco volte a acreditar em si mesmo, no seu potencial, a torcida possa voltar a acreditar que esse time vai render não só no Paranaense, mas para a sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza? Tamo junto, se inscreva aí no nosso canal aqui no YouTube e siga a gente nas nossas redes sociais, que tem muito conteúdo bom saindo aí nos próximos dias. Beleza? Tamo junto, saudações ao Viverdes.